Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Neste programa, nós fazemos umas singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada lar e cada coração na sua paz, na sua luz e no seu amor. E agradecemos a companhia de vocês que estão neste momento aqui conosco e aqueles que estarão em um outro momento, né? Então, que Jesus nos inspire para que possamos fazer uma boa reflexão, proveitosa, útil. Mas nós vamos fazer uma prece para darmos início a nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, estamos entrando em sintonia contigo para agradecer a tua presença em nossas vidas, o teu evangelho libertador de consciências, esse código divino que nos guia e nos conduz a estágios melhores da evolução. E agradecemos também por essa doutrina abençoada, doutrina espírita consoladora, que ilumina as nossas mentes e nos dá a oportunidade de acertarmos mais, de compreendermos melhor o sentido da vida. Abençoa-nos, Jesus, nestes instantes em que estaremos nestas reflexões. E envolva-nos a todos na tua paz. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do amigo importuno. Essa parábola está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 até o versículo 13. E Jesus falava muito por parábolas, né? Porque naquela época a tradição era o ensino oral, ou seja, passava de geração para geração os ensinos, porque não tinha livro, né? Não tinha imprensa escrita, então papiro era muito caro, muito difícil, e quase 100% das pessoas daquela época não sabiam ler nem escrever. Então, os ensinamentos eram passados de pai para filho, dos antepassados, né? Que transmitiam esses ensinamentos. Então, Jesus falava muito por parábolas, porque o povo daquela época, que devíamos sermos nós mesmos, era um povo de pouca ou nenhuma cultura. Então, ele usava os símbolos ali, os materiais, que eram o dia a dia daquelas pessoas. Então, ele usava peixe, semente, né? E pérola, fermento, essas coisas que eram o dia a dia daquelas pessoas, para que elas pudessem entender os seus ensinamentos. Então,
as parábolas são uma história que é contada e dali você tira um ensinamento moral. E essa parábola do amigo importuno, Jesus vai dizer, primeiro, no capítulo 11, nos versículos 1 a 4, os discípulos haviam perguntado para Jesus, pedido a ele para que Jesus os ensinasse a orar. Então, Jesus vai dizer a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, no versículo 5, ele continua o ensinamento e ele vai dizer, vai perguntar para os discípulos: qual de vós que tem um amigo e que, se for esse amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho o que lhe oferecer. E se esse amigo, né, que estava dentro da casa lhe disser: não me amoles, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama e eu não posso levantar-me para te dar esses pães. E Jesus disse: digo-vos que, ainda que esse amigo não se levante para dar ao outro os pães, por ser seu amigo, ele vai se levantar, todavia, por causa da importunação que o amigo lhe causou, e vai lhe dar tudo o que o amigo quiser, para ficar livre dessa importunação. E Jesus diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Essa parábola é muito interessante. Jesus aqui está chamando a nossa atenção para o valor da prece, a importância da prece. E Jesus é muito claro quando ele diz para pedir com insistência. E Allan Kardec analisa esta fala, esse ensinamento de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O título é Buscai e Achareis. E no capítulo 27, Pedi e obtereis. E aí ele vai falar das qualidades da prece, da eficácia da prece. Nós sabemos da importância, da força que a prece tem, não é? Então, muitos de nós ainda não descobriram esse recurso da prece, não têm hábito da prece, quando nós deveríamos cultivar a prece.
em todos os momentos da nossa vida. Então, Jesus conta aqui a história desse amigo que vai procurar o outro à meia-noite para pedir pão. Por quê? Naquela época não havia padarias. Então, eles faziam pão em casa de manhã. E aí aquilo acabava e não tinha mais pão, né? E esse amigo que estava dentro de casa, ele falou assim: não me amola, não, eu já estou deitado com meus filhos e eu não vou levantar para te dar nada, porque senão vai acordar meus filhos. Por quê? Porque naquela época as portas eram muito pesadas e elas faziam muito barulho para abrir e para fechar. E ele não queria acordar os filhos, mas para ficar livre daquele amigo, senão ele ia ficar ali insistindo, Jesus diz que ele vai levantar e vai dar a ele tudo que ele quiser, para ele ficar livre. E é interessante que logo ele emenda, né, a fala dizendo: e eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á e tal. Aí as pessoas se perguntam: será que Deus nos concede as coisas que nós pedimos na prece para ele ficar livre de nós? Será que Deus se sente importunado, incomodado, achando que nós estamos amolando, né, com os nossos pedidos? Muitas vezes, pedidos esses infantis. O próprio Cristo falou, né? Não sabeis o que pedis, pedis como crianças. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças que não pensam, que não têm maturidade. Uma criança cujo pai ganha um salário mínimo e no aniversário ele pede uma viagem à Disney. Não tem condições. É um pedido desarrazoado e o pai não tem condições de atendê-lo. Então, nós também, às vezes, pedimos coisas absurdas que irão nos prejudicar e que não serão úteis na nossa vida. E Deus, que tudo sabe, porque Ele é onisciente, né? Ele não vai nos conceder, porque aquele pedido seria prejudicial a nós. Mas então, por que Jesus disse: tudo que pedis na prece vos será concedido? E é concedido. Nenhuma prece fica sem resposta. Todas as preces são respondidas por Deus. Às vezes, a resposta não nos agrada. Por exemplo, a pessoa está doente, uma doença séria, uma doença grave, e ela pede a Deus que a cure daquela doença. E ela pede, os amigos fazem correntes de orações, coloca o nome no centro espírita, pede, 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 e a pessoa continua doente. Então, ela diz assim: não adianta eu fazer prece, não adianta eu pedir, Deus não me atende, eu continuo doente. Mas por quê? Se ela está pedindo com fervor, se não é uma coisa absurda o que ela está pedindo, por que ela não é curada? Porque, neste caso, a doença é a cura daquela pessoa. Ela precisa da doença do corpo para ela curar a alma.
Por que a doença aparece no nosso corpo? Porque ela é consequência da nossa infração à lei de Deus. Quando nós não vivenciamos o amor, a dor se faz presente em nossas vidas para nos despertar. Ah, mas como assim que a doença é a cura? Porque enquanto você está ali doente, você vai exercitar a paciência, a humildade, a serenidade, a fé e a confiança em Deus. Então, você precisa disso. E aí, você exercita tudo isso, né? E há um progresso na sua caminhada. Mas a pessoa muitas vezes não vê assim, porque a nossa visão é muito imediatista. Nós queremos a coisa para ontem. E não é assim que funciona. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, quando Jesus fala, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta se vos abrirá, é para nós pedirmos com insistência. Mas se Deus sabe tudo, se Ele é onisciente, Ele sabe das nossas necessidades, por que eu tenho que ficar pedindo? Por que Ele não me concede sem eu pedir? Porque quando você faz uma prece, você eleva o seu padrão vibratório. Você sai dessas faixas próximas aqui da Terra e eleva o seu pensamento, as suas vibrações para as faixas mais elevadas, as faixas do amor, onde se encontram espíritos superiores que têm condições de nos ajudar. E onde nós aurimos ou conquistamos energias boas, energias superiores. Então, é necessário. E também é muito importante a prece para nós mantermos a comunhão com Deus. Quando você faz prece, você eleva o seu pensamento e entra nas sintonias elevadas. Então, nós precisamos, sim, fazer preces. E também é um gesto de humildade. Nós reconhecermos que Deus é a suprema inteligência. Ele é o Pai, Ele é o Criador. Deus é amor. E Ele vai nos conceder na medida em que nós tivermos merecimento. Na época de Jesus, Ele não curou todas as pessoas. E muitos dos que Ele curou adoeceram novamente, vieram até morrer. Isso é natural, é um processo da vida. E nós, para merecermos, para Deus nos conceder o que nós estamos pedindo, Ele vai analisar se é útil. É útil para nós aquilo que você está pedindo? A pessoa tem merecimento? Porque tem que ter merecimento para conquistar as coisas. E é um teste, é uma prova, né?
que nós passamos. Então, quando nós estivermos sofrendo de alguma doença, vamos analisar a nossa vida. O que eu fiz ultimamente que fez com que eu adoecesse? Cada um olha para dentro de si, analisa, sabe de si. Mas isso não impede que você peça a Deus com insistência. Faz prece várias vezes por dia. Não precisa ser prece longa, cheia de palavras bonitas, não. O que importa, dizem os espíritos, é o sentimento. É aquela prece que vem do coração, que é sincera. E pensa assim, a resposta veio, eu continuo doente, mas é porque eu preciso dessa doença. E tenha paciência, tenha fé em Deus, porque às vezes a gente não cura o corpo, mas cura a alma, se torna uma pessoa melhor, porque através da dor nós tiramos lições proveitosas para a nossa vida, não é? Porque a dor é mestra. E a dor, por mais dolorosa que ela seja, ela tem um momento certo de terminar. Nenhuma dor dura para sempre. Às vezes a gente vê pessoas muito enfermas, vamos supor, com câncer terminal, sofrendo muito, e ela está ali serena. E outras, porque está com uma unha encravada, revolta contra Deus, acha tudo ruim, não faz prece, acha que Deus não gosta dela, que ela está abandonada. Então, são posturas nossas diante da dor, porque a dor faz parte da nossa caminhada, mas o sofrimento é escolha nossa. O sofrimento é a forma como você encara a dor. Se você encarar com serenidade, com tranquilidade, sabendo que Deus é Pai, é amor e está cuidando de você, não é? Aquela dor dói menos, vamos dizer assim. Mas se você se revolta, se você culpa Deus por tudo que te acontece, aquela ferida, aquela dor aumenta. Emmanuel tem uma mensagem que o título é Estás Doente? Está no livro Segue-me. E Emmanuel vai dizer que não existem doenças, existem doentes. É o espírito que está enfermo, é o espírito que está doente. Isso que nós precisamos entender. E na época em que Jesus estava por aqui, que ele curou muitas pessoas, ele curou aquelas que tinha chegado o tempo de encerrar a doença. Como dizem os orientais, o karma já estava encerrado. Então, ele cumpriu aquela parte e recebeu a cura. Muitos não receberam. Então, gente, a prece é fundamental. E Jesus mostra aqui, que todo aquele que pede, recebe. Ah, você está doente? Você quer a cura? Mas você não tem a cura, a doença continua. Mas você está recebendo. Você recebeu a oportunidade de
é ser testado e sair vitorioso do teste, da prova, né? Ah, mas eu não consigo arrumar um emprego. Mas deve estar na sua programação reencarnatória. Por algum motivo, você passar por essa dificuldade. Mas você não desiste, continua tentando, confiando em Deus, que se você merecer, você vai receber. Deus não dá um frio maior do que o cobertor que nós temos. Ele não dá uma cruz mais pesada do que os nossos ombros frágeis possam suportar. Ele nos conhece, ele é todo amor, ele é infinitamente bom e justo. A misericórdia, o amor de Deus por nós são infinitos. Nós temos que confiar nisso. E se nós estamos passando por dores, por desafios, por problemas, por dificuldades, algum motivo tem. Ninguém sofre em vão. Tudo que está nos acontecendo são necessidades evolutivas nossas, porque Deus não erra nunca. Você vai passar pelas provas, pelas situações necessárias à sua evolução. E Jesus mostra que o pai terreno, o filho pede peixe, ele não dá uma serpente. O filho pede pão, ele não dá um escorpião, não dá uma pedra. E se o filho pede pão, ele pede um ovo, ele não vai dar um escorpião. E Jesus termina dizendo: pois se vós, sendo maus, vós quereis dar sempre boas coisas para os seus filhos, imagina Deus, que cuida das aves do céu, que cuida dos lírios do campo, com tanto amor, com tanto desvelo, ele vai cuidar muito mais de nós, que somos seus filhos. Então, gente, a prece, a oração é fundamental nas nossas vidas. Nós temos que pedir, sim, pedir com insistência, pedir sempre, que nós vamos receber. E quando nós oramos, às vezes, você pede assim, com tanta incerteza, com tanta insegurança, que fica difícil você conseguir um auxílio maior. É como se a gente fosse ao mar, por exemplo, que tem aquela imensidão de água, e você levasse um copinho pequenininho. Você vai recolher aquele pouquinho de água, né? Se você levar um balde, você vai recolher muito mais. Assim é a prece. Quanto mais eu abrir a minha mente, o meu coração, fazendo pedido e confiando em Deus, mais eu vou receber. A misericórdia, a dádiva de Deus para mim será muito maior. Então, gente, é um assunto enorme que daria motivos para a gente ficar aqui horas conversando. Leiam no Livro dos Espíritos, quando Kardec analisa a lei divino-natural, tem várias questões sobre a prece, né? Então, a gente vai aprendendo através do estudo. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, mas o que eu vou
pedir na prece, que eu tenho certeza que Deus vai me conceder? O que eu vou buscar e eu vou encontrar? Kardec fala sobre isso no capítulo 25, né, do Buscar e Achareis. No item 5, ele fala o seguinte: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Então, está aqui um roteiro, né, do que nós devemos pedir na prece. Porque se você tem luz que Deus te envia, a luz ilumina o seu raciocínio, o seu caminho. Se você pede paz, ele te dá. Não é? Se você pede bons conselhos, vocês vão ter. E quando nós temos tudo isso, fica mais fácil nós enfrentarmos os desafios da vida. E, sobretudo, gente, lembrando de Paulo, em tudo dai graças. A gratidão é fundamental nas nossas vidas. Sermos gratos a Deus pelo sol, pela chuva, pela saúde, pela doença, pela alegria, pela tristeza, que são todas ferramentas da nossa evolução. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e que nós possamos compreender, né, a importância dessa comunhão com Deus que nós fazemos através da prece. E assim nós vamos agradecer a Deus, a Jesus. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de amor e bondade infinitas, obrigado pela bênção da vida infinita que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela família, pela oportunidade de trabalhar no bem, pela reencarnação atual. Obrigado. Obrigado pelo teu evangelho e pela tua doutrina consoladora e libertadora. Enfim, Senhor, obrigado por tudo que recebemos de ti, porque todas as dádivas que nos concedes são formas de amor, são expressões do teu amor e são tão necessárias para o nosso progresso. Que a tua paz envolva cada coração, cada lar e envolva todas as nações. Que haja paz no mundo, Jesus, a tua paz. E nós te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos permissão para encerrar estas reflexões desta noite. Que assim seja.
Muito obrigada. Boa noite, gente. Até a próxima semana. Um abraço carinhoso para todos.